Então, companheiros, agora vamos de fato dar início à nossa coordenação. Primeiro eu queria me apresentar. Eu sou Rita, sou membro da oposição bancária do Rio de Janeiro e sou membro da SEM. E aqui o companheiro Fernando. Eu sou Fernando, da Diretoria Nacional do ANDES, né? Então, companheiros, essa coordenação, ela se dá num momento muito importante da conjuntura nacional. É a primeira coordenação pós-eleição do novo presidente Bolsonaro. Então ela tem a tarefa de armar a central para os próximos enfrentamentos que virão. Então a dinâmica dessa coordenação, ela vai ter 6 posicionamentos, de posições sobre conjuntura, avaliação de conjuntura, que tem hoje na central pelos membros da SEM. São 6 membros da SEM que vão fazer a intervenção de 15 minutos. E depois a gente abre para o debate do plenário, ok? Então, vou começar chamando o primeiro membro da SEM, que é o companheiro Atinágoras, para fazer uma intervenção de 15 minutos. Acompanha mesmo. Acompanha a mesa toda? Ah, tá. Então tá. Segundo, o companheiro Antônio do Andes. Depois a companheira Silvia, também do... membro da SEM e da Corrente Unidos. Segundo o companheiro Gibran. Depois a companheira Irene, também membro da SEM. E quem é o outro? Tá vendo se vai ter um? Ok. Composta a mesa, companheiro Atinágoras. A gente siga em cima. Chamei, Gibran. Bom dia, companheiras e companheiros. Eu queria, em primeiro lugar, não só pelos 12 anos, mas eu não sei se é a mesma sensação que todos estão sentindo, mas eu tenho a impressão que esta coordenação nacional, pela sua dimensão, olhando daqui, pelas conversas e porque nos conhecemos politicamente enquanto entidade, me parece que para aquilo que é a nossa organização, a nossa central, a CSP com Lutas, é uma coordenação que transmite a energia necessária para o momento que nós precisamos enfrentar a partir de agora. Existe, digamos assim, uma energia, um ambiente de propulsão da necessidade da elaboração política e de um plano de lutas que unifique a todos nós e com muito mais gente que estão para além da nossa central, para a gente poder enfrentar o novo cenário que se apresenta no nosso país. De minha parte, eu vou expressar aqui, portanto, aquilo que é o acúmulo da contribuição do bloco ao qual eu pertenço aqui nesta central, que é o bloco classista, operário e popular. Queria tentar transmitir a todos e todas que desde a nossa parte, o esforço da apresentação desta análise que nós vamos aqui desenvolver, tem, pelo menos essa é a tentativa, do começo ao meio e ao final, o propósito de apresentar uma elaboração que possibilite a mais ampla unidade possível da nossa central nas suas resoluções, nas suas análises e apontamento do calendário de lutas. E nós o fazemos assim porque julgamos ser uma necessidade. E vemos de fato a possibilidade que nós tenhamos
êxito neste propósito no dia de hoje e nas resoluções de amanhã. Eu queria iniciar dizendo, companheiros e companheiras, como o nosso tempo é curto, eu terei de ser pelos temas, em alguma medida telegráfico, para tentar expressar pelo menos estruturalmente a nossa elaboração e as nossas propostas. Então, a primeira coisa que nós queremos demarcar: a eleição de Bolsonaro muda a conjuntura de nosso país. Muda a conjuntura e submete a classe trabalhadora brasileira e a nossa central novos desafios, novas disposições, novos empenhos para enfrentar aquilo que para nós é, desde a chamada redemocratização, o primeiro exemplo de ascensão de um governo, segundo a nossa caracterização, de um governo de ultradireita, liberal, apoiado e em composição com setores das Forças Armadas. Portanto, muda a conjuntura e para nós é esta a caracterização mais adequada com a qual nós devemos olhar o governo que assume o poder central no dia 1º de janeiro. As eleições que levaram Bolsonaro à presidência da República, segundo o nosso juízo, elas foram antecedidas de um período de muitos ataques à classe trabalhadora, mas de muita luta, de muita resistência e, em determinados casos, até de muito enfrentamento aos ajustes fiscais, país afora, nos estados, nos municípios, nas regiões e especificamente no combate de cada uma de nossas categorias. Nesse sentido, a nossa análise de que muda a conjuntura se combina com o fato de também resgatar a compreensão de que, ao mudar a conjuntura, esta conjuntura muda em um momento que, em relação à luta de classes, a nossa classe não foi derrotada. E que existe latente a mesma disposição de luta. E que é sobre este olhar que nós devemos armar a nossa central para intervir no próximo período. Pela caracterização que nós fazemos do governo, nós entendemos que há, para além da defesa dos direitos, para além da luta contra os ajustes fiscais, contra as reformas, uma nova bandeira se eleva com hierarquia para o desafio da nossa intervenção, que é a defesa das liberdades democráticas, a defesa do nosso direito de se organizar, do nosso direito de se manifestar, do nosso direito de fazer greve. Toma um posto importantíssimo agora na nossa atuação, pela caracterização que fazemos do novo governo. Junto a isso, deve-se combinar com mais força ainda, e em paralelo, a nossa luta que já vinha de antes permanentemente contra a criminalização dos movimentos sociais, contra a perseguição às lideranças do movimento. E se a gente toma só o campo como exemplo, nós estamos falando de 71 assassinatos no período de 12 meses. Entre outras coisas, porque o que se fala, o que se propõe e o que se escreveu como plano de governo é considerar não só a luta pela terra, não só a luta pela moradia, mas considerar o ativismo como ato terrorista. E o aprofundamento dessa formalização da criminalização das lutas encontra apoio institucional em fazer evoluir diversas leis do governo anterior, dos governos anteriores, como a lei antidrogas, como a lei antiterrorismo, e nós estamos agora tratando de um governo de ultradireita apoiado nas Forças Armadas, que vai fazer aprofundar os elementos antes
já efetivos contra a luta de classe, contra nós, no combate e na luta cotidiana. Nesse mar, nós precisamos, por óbvio, considerar, nas nossas análises, vários fatos da realidade que se impuseram, que nós temos vistos e vivido já durante a campanha eleitoral, no processo eleitoral e agora após eleições, que é o destravar de forças, ainda que localizadas, mas é o destravar de forças de ultradireita e até protofascistas, que nós temos visto e observado, digamos assim, sentirem-se empoderadas no sentido de enfrentar, de confrontar aquilo que é a luta de classe, aquilo que são as organizações do movimento. Para ficar em dois exemplos, o episódio de Salvador, que levou ao assassinato de Modo Katendê, ou do ponto de vista urbano, como signo desta ofensiva, o que foram as invasões coordenadas dos setores militares nas universidades, que nós vimos que ao total foram mais de 30 iniciativas entre abordagem, ocupação e coisas que nós acompanhamos. E nós temos muitos outros exemplos de fatos assim. Mas para ficar em dois exemplos, dado o exíguo tempo aqui. Então, considerar que isso é sim um novo elemento desta realidade. Digamos assim, para a gente ser o mais explícito possível, eu remarco aqui sobre qual termos nós estamos agregando estes fatos. Ou seja, o termo é liberação de forças desse tipo e que vem ocasionando situações pontuais, duríssimas, graves, mas pontuais, de ações de viés protofascistas. E é nesses termos que nós apresentamos a nossa análise nesse terreno. Bom, paralelo a essa caracterização política, nós temos que observar a ofensiva econômica, que já vinha com o ajuste fiscal, com a retirada de direitos de todos os governos anteriores. Nós estamos diante de uma filosofia, de uma linha política ultraliberal quanto ao terreno da economia brasileira que se propõe o novo governo. O governo cria especialmente uma secretaria de privatizações. Então, nós que já fazíamos campanha contra as privatizações, nós temos que retomar e fortalecer a luta em defesa da Petrobras, dos Correios, da Eletrobras, na defesa dos direitos gerais, apesar de que nós estamos observando que segue a crise interburguesa até na montagem do governo, apesar de que muitos de nós aqui temos acordo que esse não era o plano A da burguesia brasileira, também é um fato que agora há toda uma conjunção de interesses que vai fundindo interesses de setores do imperialismo e que vai localizando setores da burguesia nacional em apoio a esse governo. Então, apesar das matizes e diferenças, uma coisa é certa: sobre a reforma da Previdência, por exemplo, não tem diferença entre eles. E a medida ordenadora de ataques está anunciada, e sobre ela nós temos que construir a resistência, construir o combate, a luta, a retirada de direitos e a defesa das liberdades democráticas, e ousar aprofundar a nossa vocação de constituir a mais ampla unidade de ação possível, sem deixar de aprender com o passado, sem deixar de exercer a autonomia programática e estratégica da nossa central, mas debitando na traição da cúpula das centrais que fizeram sepultar a segunda greve geral, que poderia ter mudado os rumos da realidade brasileira. Aprendendo com os erros da direção majoritária do
Partido dos Trabalhadores, que se enfiou numa dilema de corrupção e que a ruptura da classe trabalhadora se aprofundou e que veio distorcida pelo desemprego, pela miséria, pela violência, pelo desespero, de olhar e não ver alternativa de futuro. Também sobre essa crítica nós nos propomos a ousar fazer a mais ampla unidade de ação em defesa dos direitos e das liberdades democráticas. Com este programa, com estas bandeiras, com o corte de classe e com a estratégia de afirmar uma alternativa de direção para o movimento. Nesse sentido, nós consideramos que a nossa ousadia não pode se permitir virar refém de um novo projeto de conciliação de classe, que agora o mesmo PT tenta virar líder da oposição, já com estratégia de oposição parlamentar permanente para 2022. Nós achamos que o enfrentamento tem que se dar nas ruas e que nós não podemos fazer parte de alimentar novamente este crime de condução ou de indução da classe trabalhadora brasileira de novo ao terreno do parlamento burguês. Então, com o programa de defesa do direito da classe, com o programa da defesa das liberdades democráticas, sem submeter a virar refém da Frente Popular e da conciliação de classe e a sua estratégia eleitoral, sem virar vítimas de campanha em defesa de corruptos presos. E por último, com muita paciência com a nossa classe. Porque o pior dos mundos é a gente virar reprodutor da cantinela de uma parte da esquerda brasileira que não reconhece a traição e a miséria que se impôs à classe trabalhadora, e aqui a gente ficar capitulando e reproduzindo. A culpa é de vocês. Vocês são burros. Todo mundo que votou no Bolsonaro é fascista. Ou então é louco, e tem gente teorizando já na esquerda sobre isso. Há que respeitar o desespero da classe, ter paciência com ela, reafirmar um programa e, ousadamente, contra tudo e contra todos, se diferenciando do PT, dizer: a CSP com Lutas quer lutar com todo mundo e a nossa estratégia é o socialismo para enfrentar o ultraliberalismo preconceituoso, conservador, xenófobo, homofóbico e todo mais tipo de mazela que eles tentam impor como programa para o nosso país. Essa é a contribuição do nosso bloco, bloco operário, bloco fascista, operário e popular, e que nós acreditamos sim que é necessário e que é possível unificar a central em torno a esses marcos. Obrigado, companheiros e companheiras. O próximo orador é o companheiro Antônio do Andes. Bom dia a todos e todas. O Andes quer contribuir nessa análise conjuntural na perspectiva do fortalecimento da nossa unidade interna, mas para além disso, na perspectiva de construção de uma unidade que vá para além da CSP com Lutas, uma unidade dentro do campo progressista, diante das caracterizações bastante evidentes, que nós podemos aqui explicitar alguns aspectos extremamente relevantes para a nossa classe. Temos debatido já de longo tempo dos limites do capitalismo e das suas crises cíclicas, que têm ocorrido de forma cada vez mais frequentes e profundas. Porém, a partir da crise dos ditos subprimes, que ocorreu no final da década passada e que se arrasta até agora, já se teoriza que
essa talvez não seja mais uma crise cíclica, mas efetivamente uma crise estrutural do capitalismo. Um capitalismo que agora reproduz o seu processo de acumulação a partir do rentismo, a partir de papéis podres, a partir do aprofundamento dos ataques aos trabalhadores e trabalhadoras mundo afora. E a história tem demonstrado que crises profundas do capitalismo resultam na radicalização e no aprofundamento dos ataques à nossa classe, inclusive com o surgimento de governos fascistas. Assim o foi na Alemanha com o nazismo, na Itália com o fascismo. E isso merece um alerta, porque em várias partes do mundo, a partir da crise estrutural do capital, há um avanço de governos de ultradireita, um avanço de governos protofascistas. Então a gente observa isso nos Estados Unidos, o avanço na Alemanha, na Holanda, na França, em diversos países mundo afora. E não é diferente o que acontece aqui na América Latina, onde a experiência e o esgotamento da experiência de conciliação de classes resultou em governos ultraliberais, como ocorre na Argentina, em governo de ultradireita, como ocorre aqui no Brasil com a eleição do Bolsonaro, convulsões sociais, como tem ocorrido na Nicarágua, na Venezuela. Isso é um esgotamento, e é claro que nós temos que aprender com isso. O que é que resultou o governo de conciliação? Então, esses ataques, eles têm se expressado de diversas formas, e nós podemos, como exemplo, citar aqui a Argentina, aqui ao lado, que a partir da ascensão de um governo de ultraliberal do ponto de vista econômico, impôs reforma da Previdência, retirada de direitos, um empobrecimento da nossa classe naquele país, com muita resistência, com muita luta, como a defesa da liberação do aborto até 14 semanas. E agora estamos caminhando para os atos do G20, que ocorrem dia 30 de novembro. Do ponto de vista tanto numérico como da qualidade de vida da população, a receita neoliberal não foi capaz de melhorar a vida do povo da Argentina. Esta mesma receita neoliberal hoje ascende ao poder no Brasil com apoio popular, com voto de boa parte da maioria da nossa classe. E esta mesma receita vai ser colocada aqui, e já vem sendo feita paulatinamente, mas haverá certamente uma intensificação da receita neoliberal. E o que é que isso significa? Isso significa o aumento da superexploração da classe trabalhadora. O Temer... Isso é o que eu falo? Não. É o que eu falei. O Temer impôs uma agenda de reforma trabalhista na perspectiva de aumentar o emprego. Isso não ocorreu. O desemprego aumentou. Aumentou a informalidade. E as vagas que têm surgido são em outro patamar na garantia de direitos. Porque são empregos com flexibilidade, sem garantias mínimas para os trabalhadores e trabalhadoras. Se impôs um teto no orçamento público com a emenda constitucional 95, como garantia de remunerar o capital financeiro a partir do pagamento da dívida pública e de promover o crescimento econômico. O PIB deste ano, que iria chegar em 3%, está chegando mais próximo de 1%. Então a receita neoliberal não trata de promover o crescimento econômico do país. Isso eu estou falando dentro da lógica do capital.
fazendo um esforço de compreender nesta perspectiva. Porque na perspectiva da classe trabalhadora, nós já sabemos que isso vai resultar em mais empobrecimento. E para que essa agenda ela possa ser implementada de forma mais radical, é preciso nos amordaçar, é preciso nos calar, é preciso nos matar. E este governo que ascende ao poder, ascende com esse compromisso de acabar com todo o ativismo. Acabar com todo o ativismo é nos destruir, é buscar nos destruir. Só que eles não contam com a nossa capacidade de resistência, eles não contam com a nossa capacidade de organização. E é isso que tem que nos animar. É isso que tem que nos animar. Porque não são 12 anos de construção de uma central à toa. Nós acumulamos força nesse período. A CSP com Lutas foi importantíssima na construção da greve geral ano passado. E pode fazer muito mais do que tem feito se nós formos capazes de dar um passo além no sentido da unidade da nossa classe para além da nossa central. E é dentro desta perspectiva organizativa, que é um desafio que está colocado, é que nós temos que nos debruçar nesta análise conjuntural. Eu queria aqui levantar, e por estar dentro de um sindicato de trabalhadores do serviço público, seja no âmbito da União dos Estados e Municípios, eu queria aqui compartilhar algumas compreensões que nós temos tido do que é que significa um governo com a agenda ultraliberal do ponto de vista econômico e arcaico do ponto de vista dos costumes e da garantia dos direitos. Com muita luta, a nossa classe conseguiu colocar no texto constitucional de 88 a garantia de direitos como saúde, educação, segurança, transporte. E o capital está, ao longo dos anos, transformando cada um desses direitos em serviços, em meros serviços que podem ser prestados pela iniciativa privada sob apenas a regulação do Estado. Isso tem se mostrado ineficiente nos vários campos em que nós já observamos a privatização. Mas agora o capital, na sua voracidade, avança sobre a transformação dos direitos em serviços. Isso tem acontecido na educação, na saúde e tende a se aprofundar. Então eu quero ressaltar a importância da nossa classe defender os serviços públicos. Sem serviços públicos, nós não teremos acesso a um sistema único de saúde. Não podemos cair na ilusão de que plano de saúde é saída para os problemas de saúde que o Brasil enfrenta. Não é, porque esses planos não são de saúde, são planos de doença. Não fazem prevenção alguma, não fazem vacinação, não luta pela erradicação de doenças endêmicas como tuberculose, hanseníase, esquistossomose, malária, que tem matado boa parte da nossa classe por negligência. Transformar direitos em serviços significa privatizar a educação. E isso tem acontecido de forma muito acelerada no ensino superior. Mas querem agora, com voucher, privatizar em todas as séries, em todos os níveis, na ilusão de que o Estado, dando um cheque para o trabalhador, ele vai ter a liberdade de escolher qualquer escola privada para garantir a educação dos seus filhos e filhas. Isso é uma ilusão do capital. Agora, quanto tempo vai levar para que boa parte da nossa classe, e aí eu tenho muito acordo com o que a Tenagras falou, nós teremos que ter muita paciência, porque vai levar algum tempo até que boa parte da nossa classe se aperceba do que é que significam esses ataques. A gente sabe que muita gente, no grau de empobrecimento, diante do desemprego e da não garantia desses direitos, já sofre na pele diuturnamente.
mas boa parte ainda tem a esperança de que uma radicalização do nível de combate à corrupção, de um combate genérico, vai resultar na garantia desses direitos, e não vai. E esses ataques aos direitos pressupõem um ataque aos serviços e aos servidores públicos. O discurso é de que o serviço público, os servidores públicos são privilegiados. Isso é um erro. Sem servidores públicos, nós não vamos garantir bons serviços públicos. Imaginemos o serviço público impregnado de pessoas colocadas por políticos, sem nenhum critério de seleção, sem nenhum compromisso com uma política de Estado, apenas de governo. Será um desastre, mas é nessa perspectiva que nós estamos caminhando. E para... Companheiros, olha só, lá atrás está muito zum, está atrapalhando a intervenção do companheiro aqui. Por favor, tem alguns lugares ainda no plenário, então as pessoas podem sentar aqui na frente. Né? O problema do ar está ligado, as pessoas estão verificando por que está mais quente um pouquinho, mas calma que tem lugares aqui ainda. Né? E quem precisar de fato conversar, por favor, o faça lá no hall, porque está atrapalhando aqui. Obrigado, Rita. Então, dando continuidade no que falava ainda há pouco sobre a importância de defendermos os direitos, os serviços e os servidores públicos. Isso certamente vai nos colocar num patamar de organização importante, porque os servidores públicos, com algumas garantias que têm de estabilidade, isso dá uma certa imunidade sobre a pressão que os governos exercem sobre nós, porque se nós entrarmos na lógica da terceirização ampla, geral e restrita, como já está aprovada, nós teremos cada vez mais servidores públicos sem compromisso com a construção de um Estado, mas sim com compromisso de garantir as políticas do governo da vez. E no âmbito do serviço público, no âmbito dos serviços públicos, a gente tem buscado fazer resistência. O ANDE, juntamente com a CSP Conlutas, tem trabalhado no sentido de construir espaços como o FONASEF, que é o Fórum Nacional dos Servidores Públicos, mas a gente precisa avançar mais. E para concluir a minha fala, eu queria fazer uma caracterização de que, efetivamente, a resistência da nossa classe não tem sido suficiente para barrar esses ataques. Há várias lutas, mas essas lutas ainda estão fragmentadas. Nós ainda temos um déficit organizativo. Isso é claro, não é pouca coisa a eleição do Bolsonaro. Isso é resultado de um processo que já vem de antes, de que essa correlação de forças, ela tem sido desfavorável à nossa classe. Nós temos disposição para a luta. Isso nós temos muita disposição. E precisamos avançar na questão organizativa. E nessa perspectiva, o Antissindicato Nacional tem debatido de que é preciso a gente construir uma ampla unidade de ação. Essa unidade de ação, ela pressupõe autonomia da classe, independência da classe. Por isso que é uma unidade de ação. Nós não vamos abrir mão das nossas construções políticas, das nossas concepções, mas também não vamos nos apegar às frases, às consignas, para dificultar uma unidade. As entidades, as organizações, os movimentos sociais devem ter a liberdade de defender as suas bandeiras políticas, mas isso não pode ser um impeditivo para a unidade de ação. Nós sabemos das armadilhas e do desenrolar dos governos de conciliação de classes. E estamos aprendendo, certamente, boa parte da nossa classe está atenta a isso. Mas nós não podemos nos deixar paralisar por não reconhecer a autonomia e a independência que tem que ter a nossa classe. Então nós estamos chamando para a unidade
fortalecimento da unidade interna da nossa central, mas também a construção de uma ampla unidade para além da nossa central, na perspectiva da independência e da autonomia da nossa classe. Muito obrigado. A próxima agora é a companheira Silvia Letícia. Nancy. Bem, bom dia a todas as companheiras e companheiros. Sem dúvida nenhuma, a tarefa de fazer uma análise da conjuntura, ela é complexa, porque tem elementos contraditórios, mas elementos também bastante dialéticos. E nos parece, para Unidos para Lutar, que nós temos que nos dar o desafio de responder, ou começar a responder algumas perguntas que são decisivas para a gente nortear qual a dinâmica, né, e que política tem que ter a central sindical. Então, a primeira pergunta é: por que o governo Bolsonaro se elegeu? Por que saiu das urnas desse país um governo com essas características do governo Bolsonaro? E aí, para nós, da Unidos para Lutar, nós achamos que teve uma combinação de alguns elementos determinantes, uma crise econômica brutal, que não se resolveu, que retroalimenta uma crise social gigantesca, com desemprego que está jogando na miséria milhares de trabalhadores e trabalhadoras, e um sentimento por parte da população que vê o completo empobrecimento, um ataque brutal ao seu nível de vida, por um lado, e por um outro lado, um brutal saque aos cofres públicos, que cada vez torna mais dramática o seu nível de vida, porque ataca os serviços públicos, retira dinheiro, né, de obras importantes na estrutura desse país. E isso, do nosso ponto de vista, foi um elemento importante e que, portanto, a classe também localizou alguns partidos, os principais partidos políticos desse país, como os principais responsáveis por essa situação. E nos parece que os grandes castigados foram o PT e o PSDB, além do MDB também. Os três partidos maiores da ordem e do regime democrático burguês. E foram não eleitos, mas porque foram identificados como os partidos do toma lá da cá, os partidos que saquearam os cofres públicos. Porque se é bem verdade que a Lava Jato é seletiva, não vai a fundo na punição e no confisco dos bens de todos aqueles que saquearam os cofres públicos, e aí está todos os partidos da ordem burguesa, da velha e tradicional ordem burguesa e da nova também, né? Daqueles que se corromperam e também participaram dessa situação toda, como Partido dos Trabalhadores, né? Essa situação, no campo da esquerda, não teve uma alternativa. Não surgiu uma organização política que empalmasse com esse sentimento das massas, do povo brasileiro, e que apresentasse, portanto, um programa de ruptura anticapitalista, antissistema, que respondesse às principais demandas que estavam colocadas. Isso pela via esquerda. Então, e fundamentalmente independente do petismo. Não surgiu essa organização com peso de massa, que desse conta de cumprir a tarefa que estava colocada no âmbito eleitoral. Entretanto, a direita surgiu. E olha que interessante, um partido do baixíssimo clero, como o PSL, foi o partido que empalmou com esse sentimento, que respondeu os problemas reais da corrupção, porque para a massa, elas não veem que, como nós vemos, que a corrupção é parte do sistema capitalista. Não. O que elas veem é quem meteu a mão no dinheiro público e causa mais empobrecimento no seu nível de vida, nas suas condições. E o Bolsonaro e o PSL empalmou com isso, de
de forma demagógica, respondeu à questão da corrupção, ao problema da violência no país, capitalizou esse sentimento, se descolou do tucanato e foi uma oposição ferrenha, implacável ao modo petista de governar. O resultado disso foi que o PSL tomou o bastão do tucanato e derrotou o PT. Então, esses elementos, eles são importantes para a gente ir formando alguma conclusão do processo eleitoral. Mas também não é menor que desse processo eleitoral também teve uma expressão dessa polarização social, que foi o movimento #EleNão e o vira-voto. Porque foi correto no segundo turno, ao não ter uma alternativa própria, que inclusive foi o posicionamento da nossa central, que desse o voto crítico ao PT. Mas nós sabíamos que nós já íamos debilitados por essa disputa, porque as massas trabalhadoras fizeram a experiência com o petismo e não aprovaram o modo petista de governar. Então, nesse sentido, nós também achamos que esse movimento que surgiu no segundo turno não significou um movimento pró-petismo, mas significou fundamentalmente um movimento anti-Bolsonaro. Portanto, do nosso ponto de vista, o que está colocado é disputar esse movimento para a construção de um projeto próprio da classe trabalhadora, não reeditar os velhos e requentados projetos que já se demonstraram não insuficientes, mas que se demonstraram que foram aplicaram o ajuste e se voltaram contra a classe trabalhadora. É importante definirmos qual é o caráter do governo Bolsonaro. O que surgiu dessas urnas? Do nosso ponto de vista, hoje não houve uma mudança do regime. Nós vamos para um governo democrático, burguês, truculento, um governo que tende a gerar mais instabilidade, no sentido de que é um governo pouco hábil politicamente. Aqui eu quero dar um exemplo do que eu me refiro. O governo mal foi eleito, declarou que ia mudar o consulado, a embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém. Acha que ele pode falar qualquer coisa. Imediatamente teve um protesto dos governos árabes e o Egito foi o primeiro a ameaçar com ruptura comercial, com retaliação comercial, e o agronegócio brasileiro começou a chiar aqui. Bolsonaro teve que desdizer o que havia dito. E não foi esse o único elemento. Então, esse governo é um governo, sim, concordamos que é um governo muito ligado e vinculado às Forças Armadas, reacionário, pró-imperialista. Não é um governo que tem sequer sombra de qualquer nacionalismo, é um governo entreguista e que se alinha muito com o imperialismo yankee. E que já disse que vai aplicar um remédio amargo, como ele fala, mas é um remédio amargo para a classe trabalhadora. Não é um remédio amargo que combata os privilégios daqueles que a classe trabalhadora, a população brasileira tem questionado. E esses privilégios continuarão. Então, assim como a classe trabalhadora fez a experiência com o PT, a classe trabalhadora também fará a experiência com o governo que se elegeu dizendo que combateria a corrupção, e o principal mentor intelectual e um super-ministro desse governo é um expert fraudador do sistema financeiro. Inclusive esse elemento, porque nos parece também que o governo Bolsonaro tem um viés muito forte no campo financeiro, do setor financeiro da burguesia. Isso pode gerar crise, pode trazer crises interburguesas. Apenas elementos, companheiro, não é determinante as coisas, mas são elementos que nós não podemos abstrair da realidade brasileira. O governo Bolsonaro foi eleito com 57 milhões de votos, isso é muito significativo. Entretanto, 57 milhões de votos não é a maioria do eleitorado brasileiro. Representa 39%, 61% do eleitorado brasileiro não votou em Bolsonaro. Esse é um elemento também que nós não podemos abstrair. Então, é importante também a gente dizer, mas é um governo, digamos assim, único no sentido do que representa do conservadorismo, né, de uma política ultraliberal. Então, o que houve nesse país?
houve um giro à direita da classe trabalhadora e da população brasileira? O que houve? O que aconteceu? Nos parece que houve um giro à direita eleitoral. E queremos demarcar muito essa questão eleitoral, porque não nos parece que a população brasileira tenha mudado o sentido, por exemplo, do sentimento forte que tem em relação à questão contra as privatizações. Segundo as pesquisas, certo? 70% da população desse país tem apego à coisa pública. Mais de 70% dos trabalhadores desse país, da população brasileira, precisam dos serviços públicos. O único atendimento à sua saúde é via SUS e a única possibilidade de educação é a escola pública. Então, são processos importantes. Durante o processo eleitoral, 64% da população dizia preferir os regimes democráticos. Então, esses elementos devem nos servir para a nossa análise. Nós achamos que não fechou a polarização social, a polarização da luta de classe nesse país. Não se fechou. O ritmo que as coisas podem se processar, nós teremos que ver. Porque é bem verdade que existe uma expectativa de um setor sobre este governo recém-eleito, né? Mas não nos parece que houve uma mudança em relação, ideologicamente, está ganho para um projeto protofascista que retira direitos, que massacra a classe, que são os elementos contraditórios da conjuntura no nosso ponto de vista. Em relação, tem pouco tempo, mas nós achamos, aonde está a raiz dessas coisas? Foi só no Brasil que isso se processou? Ou nós vivemos a nível mundial, e aí eu quero me ater à América Latina? Porque dos últimos 10 anos, os governos ditos progressistas da América Latina estão fazendo água. E as massas estão rechaçando. E estão rechaçando porque são eles que aplicam os planos de ajustes e também são eles que retiram os direitos democráticos. Ou o que está acontecendo na Venezuela? Qual é a dinâmica que teve e como está acabando o castrochavismo, se não com um processo brutal de massacre da população venezuelana e ataque não apenas aos direitos econômicos e matando a população de fome, mas também a bala. É o regime ditatorial que está hoje vigorando na Venezuela, mas também na Nicarágua. Ortega cumpre a mesma função. E por que nós dizemos isso, companheiros? Porque não é mérito apenas dos governos da direita clássica ou até os que têm viés ultra ou protofascista. Os setores que se identificavam anteriormente, se diziam de esquerda ou progressistas, aplicaram o mesmo receituário. E também estão tirando direitos. Então isso é um alerta para que a gente saiba qual projeto que nós temos que construir e até onde vai a nossa unidade de ação. E essa unidade de ação, ela é necessária, nós também temos um pleno acordo nisso, mas é uma unidade de ação que se pauta fundamentalmente por pontos mínimos e com uma grande disputa aqui por baixo, pela base. Porque o que está colocado, e nós achamos que está em aberto o processo de reorganização nesse país, que está aberto a disputa e a construção de uma nova direção. Nós não achamos que a eleição do Bolsonaro por si só tenha derrotado o movimento de mulheres, tenha derrotado a luta do povo negro por reparações, tenha derrotado a luta do povo LGBT por visibilidade e respeito. Isso não aconteceu. Não existe uma derrota da classe trabalhadora do nosso ponto de vista, o que não significa que nós vamos para um governo que é mais do mesmo. Não é. É um governo que tende a acirrar muito mais as contradições. Portanto, é necessário que nós façamos todo o mecanismo, primeiro, que a nossa central, o primeiro movimento necessário, companheiros, é de se procurar construir as unidades, ter tolerância entre nós mesmos, aprimorar a democracia na organização, as instâncias, um debate super democrático e uma aplicação posteriori do que for votado pela central. Nós não podemos ir fragilizados disputar um movimento de massas,
Porque a classe trabalhadora, acabou meu tempo, mas eu quero encerrar, nem tudo eu pude ter o tempo suficiente para colocar. A classe trabalhadora não parou de lutar. De 2011, com as greves de Girau, 2012, com a maior greve protagonizada pelo serviço público, 2013, o levante contra o plano de ajuste aplicado pelo PT, 2017, a maior greve geral que nós construímos com a classe trabalhadora contra o governo Temer, o Ocupe Brasília. Isso tudo pode até ter um período, um descompasso, um período mais lento, mas isso não foi fechado. Portanto, cabe à nossa central procurar os acordos necessários no sentido da unidade de ação, um processo de grande discussão e democracia entre nós, sem hegemonismos, e sim com grande espírito daqueles que têm responsabilidade em dar uma saída para a classe trabalhadora e construir essa nova direção. E quero terminar, porque os várias categorias, pelo segundo ano consecutivo, derrotaram a reforma trabalhista. Conseguiram renovar as suas convenções coletivas. E aqui estão os companheiros do Sindicato dos Químicos do Vale do Paraíba, que pelo segundo ano consecutivo têm derrotado os patrões. Não entrou a reforma. E os acordos específicos, inclusive, têm garantido a não aplicação da privatização da atividade VIM, da terceirização da atividade VIM, melhor dizendo. Então, esses elementos são importantes, não para a gente abstrair as dificuldades, mas porque a nossa classe não foi derrotada. É possível derrotar Bolsonaro, é possível derrotar o plano de ajuste dele, e mais do que isso, é possível construir uma nova direção política e sindical para os trabalhadores. Obrigada. Então, companheiros, o próximo é o companheiro Gibran, 15 minutos. São 15 minutos. Bom dia, companheiras e companheiros. A vitória da aliança, encabeçada por Jair Bolsonaro, que envolve a extrema-direita brasileira, com as Forças Armadas, com os setores da Igreja Neopentecostal e também setores da Igreja Católica mais conservadores, com as Forças Armadas, com o sistema financeiro e as novas organizações de ultradireita que também surgiram no último período, como o MBL, como o Partido Novo, como outras personalidades que até então não existiam no cenário político, que ganharam projeção nas últimas manifestações da classe média em especial, e depois que acabou alcançando a classe trabalhadora. Todo esse processo que se intensifica no período pré-golpe e também no golpe do pós-golpe de 2016, já era uma movimentação que a vitória da aliança encabeçada por Jair Bolsonaro é um coroamento desse processo de luta política. A conjuntura ela não mudou completamente no período eleitoral de 2 meses. A conjuntura e a situação política do país já se encontrava numa correlação de forças mais desfavorável para a classe trabalhadora e para as forças progressivas. E se aprofunda e dá um salto e ganha um alcance de massas para além da classe média também, e alcança a classe trabalhadora após o período eleitoral. Essa é a nossa visão. Não era mais possível, depois que a crise econômica mundial chega com muita força no país e na América Latina, que a burguesia internacional e grande parte da burguesia nacional aceitasse que no Brasil tivesse no poder central do país um governo de frente popular, que desse pequenas concessões. Não é permitido mais dar pequenas concessões. É o contrário para a burguesia. É preciso retirar as concessões que inclusive constam na Constituição de 88.
E para isso não é possível admitir nem mesmo um governo de conciliação de classes. E por isso deram um golpe. E acho que parte da esquerda, que até hoje não admite que houve um golpe político no país, continua errando. Isso faz parte não só... Isso não se explica. O que está acontecendo hoje não se explica só com os erros do PT. Também se explica com os erros do PT. Mas se explica também com parte dos erros de todo o conjunto da esquerda. E nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Porque todo movimento de direita, todas as organizações de ultradireita, ultraliberais, com características protofascistas, que desprezam os direitos humanos, que desprezam as liberdades democráticas, que têm alcance e audiência de massas, nas redes sociais, nas ruas, que têm ganhado batalhões da classe trabalhadora. Teve o operariado, parte importante do operariado, do funcionalismo público, dos trabalhadores do comércio, votaram em Bolsonaro. E esse processo é um processo que se fortaleceu nesse período um sentimento antipetista, mas também é um sentimento anti-esquerda, anticomunista. Isso cresceu no país. Isso se fortaleceu no país. Nós precisamos enxergar isso. Vejam bem, números do Diese, de 2016 para 2017, o último dado, a última pesquisa do Diese sobre o número de greves no país. De 2016 para 2017 diminuiu em 25% o número de greves no país. Esse é o dado do Diese. Foram 2.093 greves em 2016 e 1.566 greves em 2017. Há um declínio. Número de ocupações de terra, segundo o INCRA, também diminuiu. Diminuiu muito. Na série histórica, desde 97, de 502 ocupações, caiu para 72 ocupações em 2017. Foi sim. O IBOP tem uma pesquisa interessante, que é o Índice de Confiança Social, que é a opinião pública sobre as instituições. Eles fazem desde 2009 essa pesquisa. E, de fato, aconteceu uma coisa no último período. Todas as instituições, todas, tiveram uma queda no seu nível de confiança por parte da opinião pública. Todas. Inclusive os sindicatos. E, lamentavelmente, as instituições que estão num nível de maior confiança da opinião pública são Corpo de Bombeiros, Forças Armadas, Polícia Federal e Igreja. Os sindicatos têm 35% da população que confia no sindicato. É o menor índice da série histórica desde 2009. Nós temos que levar isso em consideração. Se a opinião pública, na última pesquisa, acha que os sindicatos não são tão importantes assim, significa que no próximo período dos embates do movimento sindical, para disputar a opinião pública é mais difícil. Então você tem que levar em consideração esse dado. Temas polêmicos, de costumes. Pesquisa do Datafolha, final de 2017. 57% da população concorda em criminalizar o aborto. É diferente, por exemplo, da Argentina. 66% concorda em continuar proibindo a maconha no país. 57% a favor da pena de morte. Esse número aumentou no último período. 84% a favor de reduzir a maioridade penal para 16 anos. É um número também que aumentou no último período. E o mais importante destacar disso
esses números aumentaram nas camadas mais pobres. Os elementos conservadores, das ideias conservadoras, aumentaram nas camadas mais pobres. No último período, nos últimos anos, no último ano. Então isso significa que a vitória do Bolsonaro não foi um acidente eleitoral. Significa que já havia um processo de conclusão política da maioria das massas que foi aumentando e que chegaram à conclusão que o governo do PT tem responsabilidade para a situação que o país está, mas também a esquerda de conjunto tem. E o governo do PT, obviamente, cometeu erros graves que facilitaram o trabalho de uma nova direita que surge, bem posicionada para disputa nas redes sociais, para organização e disputa da juventude, para organização e disputa das camadas mais pobres. Há 10 anos atrás, ninguém sabia o que era MBL. Hoje eles estão disputando, inclusive, dentro do movimento estudantil, querem construir uma nova entidade, disputar, inclusive, com a UNE. Tem uma página no Facebook, tem 2 milhões de curtidas, de adesão. Isso é um crescimento. Temos que considerar isso. Isso não foi só no período eleitoral, isso já existia. Nós estamos diante de um governo cuja sua figura mais importante, sua figura pública mais importante, tem feito declarações que vão varrer os vermelhos do país. E cita quem são os vermelhos: o PT, o PSOL, o MST, o MTST. Nós estamos diante de um governo que o ministro da Justiça é o juiz de primeira instância que liderou a Lava Jato, que cumpriu um papel político no país que não foi nada progressivo e que ajudou a destruir boa parte da esquerda com o discurso contra o PT, mas também contra o conjunto da esquerda. E não descarta a possibilidade de que essa operação, agora com o Moro no Ministério da Justiça, passe a atuar sobre os sindicatos. Nós precisamos levar isso em consideração. Os ministros nomeados agora, os primeiros ministros nomeados por esse governo. O ministro da Educação, que deu uma declaração agora recentemente, dizendo que o golpe de 64, que a ditadura militar deveria ser comemorada, ele tem um papel, uma tarefa, e que foi indicado inclusive por Olavo de Carvalho, uma das figuras mais reacionárias, ultraconservador e de direita, inimigos mortais não só do PT, viu? Quem acompanha os vídeos de Olavo Carvalho já dos últimos anos, é um inimigo mortal de toda a ideia de esquerda que existe no país. É um anticomunista convicto, faz propaganda anticomunista, antimarxista, sistemática há muitos anos. Ele indicou o ministro da Educação. O Ministério da Educação agora será um aparelho antimarxista e anticomunista em toda a educação do país. É isso que nós vamos ter pela frente. E não é só antimarxismo, é contra qualquer ideia progressista, que não precisa nem ser elaborada pelo marxismo. Nós precisamos compreender que esse processo ele não se deu na eleição, porque é impossível imaginar que Bolsonaro ganha com a quantidade de votos, elege o seu filho como um dos mais votados, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro. Votação histórica. Quebrou todos os recordes de voto. Elegeram a segunda maior bancada e, se brincar, até a posse eles conseguem ainda ganhar gente desses partidos que não fizeram a cláusula de barreira e passa a ser a maior bancada do Congresso. Elegeram vários governadores que só se elegeram porque fizeram campanha para o Bolsonaro no segundo turno. Foi decisivo isso.
senadores nesse mesmo sentido, como o Major aqui de São Paulo. É uma força social muito grande. E eu acho precipitado nós chegarmos e dizer o seguinte: não, isso aí vai derreter rápido. Não vai ser assim. Espero que seja assim. Mas não me parece que seja assim. Há um peso forte das Forças Armadas, há um peso forte de parte da grande mídia e, inclusive, da mídia alternativa apoiando esse governo. Há um peso forte do agronegócio, do sistema financeiro, da opinião pública. Tudo isso tem que ser levado em consideração. E para isso, na minha opinião, nós temos que construir várias linhas de defesa. Eu concordo com os companheiros que dizem aqui que a classe não está derrotada, mas podemos reverter esse processo. Eu só estou alertando que não vai ser algo simples. E só estou alertando que não começou isso na eleição. É um processo que vem acumulando forças. A declaração do general Vilas Boas dizendo que aquele Twitter, na época da votação do habeas corpus do Lula, foi um Twitter para dar um aviso para o STF, que é coisa mais golpista que isso? O Onyx Lorenzoni, tem um vídeo que rola na internet aí que ele fala da boca dele, fala assim: não, fiz mesmo, caixa 2, recebi 100 mil reais, errei. E o Sérgio Moro dá uma entrevista dizendo: não, ele já pediu desculpa, tá tudo certo. Pediu desculpa. O cara é só o ministro-chefe da Casa Civil, gente. Ele não é um parlamentar que está lá escondido igual a essa. Ele é um ministro-chefe da Casa Civil que pediu desculpa. Eu acho que nós temos que construir, em primeiro lugar, para concluir aqui a minha fala, uma linha de defesa democrática. Em defesa das liberdades democráticas, porque sem as liberdades democráticas que nós conseguimos conquistar nos últimos 40 anos depois da ditadura militar, vai ser mais difícil a gente enfrentar esse processo. E eles vão atacar isso para encontrar, e já estão fazendo isso já há algum tempo, para encontrar mais facilidade para aplicar os seus planos. Desmoralizar as principais organizações que organizam e que, por exemplo, unidas derrotaram a reforma da Previdência no último período, é importante para que eles possam seguir aplicando o processo de contra-reformas. Então, a primeira linha de defesa democrática, em defesa das liberdades democráticas, contra a prisão dos ativistas do movimento social, como, por exemplo, já foi anunciado que estão na cola de Guilherme Boulos, estão na cola do MST, estão na cola de todo sindicalista que fizer qualquer ação que eles julgarem que é radical demais. E uma linha de defesa democrática que tem que unificar todos aqueles que querem lutar em defesa das liberdades democráticas. Inclusive, se surgir setores burgueses querendo defender uma possível prisão, nós vamos ter que fazer essa unidade. Agora, tem que ter uma segunda linha de defesa, que é a Frente Única Operária, a Frente Única dos Trabalhadores. Essa linha de defesa é para defender os nossos direitos sociais. E essa, sim, é uma linha de defesa de unidade das centrais sindicais, dos movimentos sociais, com um programa de independência de classe, com um programa que vai defender os nossos direitos sociais. 16 minutos. E, por fim, eu acho que a CSP com Lutas, assim como um exemplo da iniciativa que os companheiros do Andes estão já fazendo no último período, deve abrir um diálogo com organizações que no último período se demonstraram muito combativos, se demonstraram não estar, por exemplo, dentro do governo do PT e que ainda tem como estratégia o socialismo, e construir um campo nesse polo que possa atuar em unidade com outros setores mais amplos. E reivindico a iniciativa que os companheiros do Andes têm tido, e acho que nós temos que potencializar essa iniciativa para que a gente fortaleça o campo da esquerda socialista combativa no movimento sindical, no movimento estudantil, no movimento popular. Acho que essas são as nossas tarefas. Muito obrigado aí pela atenção e desculpa por estar. Então, companheiros, a próxima agora é a companheira Irene. 15 minutos.
No microfone. Não vem mais, hein? Ainda bem que não era cachaça. Pensei que era cachaça. Desculpa, gente, foi para quebrar o gelo, acordar todo mundo. Bom dia a todas e todos. Eu sou Irene, sou do Movimento Luta Popular, que é um movimento que organiza trabalhadores e trabalhadoras. Companheiros, vamos fazer silêncio para ouvir a companheira? Que organiza trabalhadores e trabalhadoras no território. Nós do Luta Popular também somos parte do bloco Classista Operário Popular. E meu papel, acho que um pouco nessa mesa também é trazer um pouco, diante da conjuntura, um pouco da visão de quem está no movimento popular lutando nos territórios, né? Eu queria começar dizendo que até aqui a história dos setores mais explorados e oprimidos, que são também aqueles e aquelas que mais vão sofrer com as políticas ultraliberais do governo Bolsonaro, é a história da violência que a gente conhece muito bem. A gente conhece muito bem a violência de quem não tem onde morar e de quem vive despejo. A gente conhece muito bem a violência de quem tem seus filhos exterminados. A gente conhece muito bem a violência e a humilhação de quem tem um trabalho que não paga o mínimo para viver ou de quem não tem trabalho algum. A gente conhece muito bem a violência do PED, coturno, dos militares na porta de casa. A gente conhece muito bem a violência da bala, do extermínio, do estupro. Há 500 anos tem se dito para o nosso povo que o nosso dia vai chegar. E o dia seguinte vem e a gente tem que trabalhar de novo, ser humilhado de novo, se espremer no busão de novo, velar nossos mortos de novo. E esse dia nunca chega. O nosso povo, nesses últimos 15 anos, foi duramente atacado. Nesses últimos 15 anos não teve demarcação de terra, não teve demarcação de territórios indígenas, não foi enfrentada a especulação imobiliária dos bancos que se fortaleceram enquanto as terras cada vez se concentraram mais. Não se desmilitarizou a PM, que nos extermina todos os dias. Não se enfrentou a concentração dos meios de comunicação. E se atacaram os poucos direitos que a gente tem. Então, diante desse dia que nunca vem, ano após ano, ao longo desses últimos 15 anos, o nosso povo, ao esperar o dia que não vem, se organizou e lutou. De 2012, da greve de Giral, passando pela luta por Belo Monte, os levantes de junho, as ocupações das escolas, a greve dos garis, as retomadas dos povos indígenas, a luta dos servidores pelos serviços públicos, a greve geral de 2017. E foram fortes lutas, que não são lutas estáticas, né? São lutas que apontam que existe uma grande desilusão nessa democracia burguesa e nessas instituições que se demonstram incapazes de resolver os problemas do nosso povo. Esse desgaste se reforça mais ainda em momentos de crise econômica, onde fica mais difícil ainda distinguir os partidos que estão aí na ordem. Fica mais ainda difícil distinguir em momentos de crise o governo do PT e do PSDB, diante das alianças que faz, dos ataques que faz, da corrupção onde está metido. O nosso povo está muito puto e está com muito ódio. E não é de hoje, não é desses últimos 2 meses da eleição. Essas eleições ajudaram a mostrar que existe um sentimento contra o PT que é muito forte. Eu não estou falando do antipetismo, do setor branco, de homens elitizados, burgueses, donos de meios de produção, machistas, racistas, homofóbicos, dessa elite escrota que sempre nos atacou desde a época da colônia. Eu estou falando de um ódio e de um sentimento contra o PT que vem do nosso povo também, de forma muito grande, se expressou na eleição e de forma justa. E aí o Gibran falou de alguns dos erros da esquerda diante de toda essa conjuntura que não é de agora. E eu acho que é um problema muito grande também, e um erro muito grande da esquerda quando se apoia e defende o PT para retornar a uma suposta normalidade que para quem é pobre, para quem é preto, para quem é indígena, quilombola, LGBT, nunca existiu. Há tempos que o nosso estado de normalidade virou um estado de exceção, que é a realidade para grande parte da classe trabalhadora. A gente vive num país que vive assassinatos, um genocídio, igual a países em guerra declarada, porque existe uma guerra de classe. Nosso país é o país que mais mata LGBTs no mundo, nosso país é o que mais mata lideranças que lutam pela terra. E se a gente não entender essa realidade do que já vinha acontecendo antes de acontecer essa eleição, a gente vai ser incapaz de entender esse ódio que se expressou nas eleições. Porque essas eleições mostraram que o povo, de forma muito ruim e distorcida,
ou não votaram em ninguém, porque foi quase 1/3 das pessoas que votaram nulo, branco, nem apareceram para votar, ou escolheram aquilo que lhes parecia ser o que rompia com o consenso social que a gente vive então desde a redemocratização. Porque a nossa experiência de democracia, sobretudo num país colonizado como o nosso, que é fruto de um processo de violência, de extermínio, de estupro, é uma experiência de democracia fortemente autoritária, controladora e violenta. Dizer que é tudo igual desde 1500 para cá está errado e nos desarma. Mas também não apontar esse fio de continuidade nos desarma também. Ninguém sabe o que vai acontecer, mas a gente sabe que o que vem pela frente não é nada bom. Porque a gente está numa crise econômica internacional muito grande, os capitalistas não vão perder 1 centavo dos seus investimentos, nem que para isso eles tenham que arrancar nosso couro, reformar a Previdência, acabar com a aposentadoria, com o 13º, despejar mais, matar mais e arrancar o pouco que a gente quase nunca teve. Se a nossa perspectiva... e esse governo que vai fazer isso, ele é incapaz de fazer aquilo que ele se propôs, que é resolver os problemas da pessoa, do desemprego, da violência, da corrupção. Ele não vai fazer isso. Ao contrário, ele vai atacar e com mais dureza. Se a nossa perspectiva, ao fazer isso, o governo vai se chocar com a classe. E se a nossa perspectiva não for de nos postularmos aí além do Estado democrático, a gente não vai ser capaz de fazer outra coisa além de fortalecer o caráter autoritário e controlador do Estado burguês, em vez de mobilizar cuidadosamente, mas de forma destrutiva e criadora, esse ódio que brota. Nós não vamos conseguir apontar para além do que já existia e não nos serve e do que vai existir agora e que vai ser muito nocivo para a nossa classe. Ao se chocar com a classe, ao esse governo se chocar com a classe, isso vai levar a muitas lutas e a muitas resistências que têm se demonstrado realidade desde 2012. O Gibran falou do número das ocupações rurais, mas o fortalecimento e o crescimento do agronegócio, tomando todas as terras no campo, no bojo de todos os levantes que aconteceram neste junho, também fez acontecer uma explosão de ocupações urbanas em todas as grandes metrópoles da cidade. Se as organizações quiserem radicalizar na luta, radicalizar as lutas, vão encontrar terreno fértil. E a gente tem que fazer essa luta implacável contra o Bolsonaro, contra todos os ataques que ele vai fazer, contra todas as ideias escrotas, machistas, racistas, homofóbicas, conservadoras e acionárias que ele representa. Mas a gente também tem que seguir fazendo a nossa luta contra o Bolsonaro, mas contra todos eles. E também apontar que a nossa luta é contra todos eles, é contra o governo, é contra essa forma de democracia que a gente vive, que não nos serve e que não foi capaz de resolver os problemas do nosso povo, e que o povo percebe e por isso está puto com tudo que está posto aí também. Nós precisamos falar de autodefesa nesse momento que a gente está passando. Porque a autodefesa foi muito abandonada diante de um cenário democrático de mais ou menos estabilidade, onde só quem se viu cultivando isso foi quem teve um compromisso histórico com isso, ou quem teve que fazer isso por uma questão de sobrevivência, como os povos indígenas. Nós precisamos falar de auto-organização e de dependência de classe, sobretudo nesse momento que a gente está. Nós precisamos falar de autogoverno. Em 2016, o Luta Popular fechou a rodovia Anguera com uma bandeira que dizia: nem PT nem PSDB, queremos o povo no poder. Porque há 2 anos atrás a gente achava que o sentimento das pessoas e o momento que a gente estava passando e que se desenvolveria apontava para a necessidade da gente dizer para o povo que a saída não é por dentro das instituições, não é por dentro da democracia burguesa, não é por dentro das eleições, mas é para a construção de um autogoverno dos trabalhadores e do povo pobre. Agora, se diante de toda a desgraça que o nosso povo vive, se diante do extermínio na periferia, as mães conseguem se levantar, fazer do seu luto uma forma de luta e resistir, se os indígenas que veem os seus familiares estuprados, assassinados, desaparecidos, conseguem ter força para se levantar e seguir retomando terra, se quem sofre despejo não tem onde dormir, se organiza debaixo de chuva para retomar a terra de onde foi despejada, se de onde tem as maiores desgraças surgem experiências fortes,
vivas, dinâmicas e radicais de luta, nós também seremos capazes de construir uma saída radical, forte, de luta diante desse cenário do Bolsonaro. Se eles são ruins, o povo nosso diz isso, se eles são ruins, a gente é pior. E para isso nós precisamos, e nesse sentido a gente quer reivindicar esse esforço que a Conlutas, né, que tem sido feito nessa coordenação da Conlutas, de construir a unidade para as lutas que virão. Agora, a nossa unidade não é com o PT, não é com entidades ou organismos que a gente sabe para onde vão, o que significam e o que representam, que não é o nosso lado. A nossa unidade é para construir uma unidade com a classe. E nesse sentido, a gente acha que esse momento é um momento muito importante de reivindicar e de fortalecer a concepção que construiu essa central, que é de ser uma central sindical e popular. Porque existem, novamente, como o Gibran colocou, diversas lutas que têm acontecido de forma solta, de forma dispersa, por muita gente que não confia no sindicato, que não confia nos movimentos e não confia com razão. Não confia com razão porque se venderam, porque foram pilantra, porque se não se colocaram do lado do povo, foram pro lado do patrão. E muitas dessas lutas estão acontecendo. E a Conlutas tem um potencial muito grande de ser capaz de abraçar, abarcar essas lutas que estão acontecendo. E por isso, fortalecer a concepção sindical e popular é muito importante nesse momento que a gente está. É isso. Então, companheiros, vamos lá passar agora para o fechamento dos debatedores. Vamos começar pela Irene. 5 minutos. Bom, na verdade é bem difícil falar depois de toda essa discussão, muitas coisas foram levantadas, mas tentar falar alguns pontos assim, que foi muito falado sobre a questão de autocrítica, né? Eu acho que a maior autocrítica, né, que é o maior responsável por isso é o PT, mas acho que é importante olhar para algumas coisas pra gente mesmo. E aí acho que vou dar 3 exemplos, assim. A questão do machismo foi uma questão muito presente durante as eleições do Bolsonaro. Mas o machismo sempre esteve aí, né? Não apareceu agora. A gente é um dos países que mais matam mulheres do mundo. E aí a gente tem que se questionar também. Qual é a seriedade, coerência e compromisso que a gente tem nos próprios lugares onde a gente está com a questão de mulheres? Que muitas vezes é colocado em segundo lugar por outras coisas mais urgentes na hora de uma eleição. Aparece a importância do peso disso, assim como a questão negra que o companheiro colocou. Foi falado sobre essa questão muito sobre o tema da violência, né? Que é um tema que o Bolsonaro... O povo não confia na polícia, também não confia no crime. As pessoas vivem uma situação de violência brutal. Eu vi um número aí que no Rio de Janeiro, 1 a cada 3 pessoas esteve no meio de um tiroteio nos últimos 3 meses. E onde é que estava a esquerda para falar de autodefesa? Aí vem um aluno que fala que vai meter arma na mão de todo mundo e que vamos resolver. Então onde a gente estava para colocar outra alternativa para esse problema? Tem a questão das eleições, né? A ideologia burguesa dizendo que a eleição é o caminho, a saída, e o grosso da esquerda propondo diante de um cenário de barbárie, de desgraça, para as pessoas escolherem um mal menor, caminho menos... enfim. Então, eu acho que diante desse cenário que aprofunda com requintes de crueldade, né, o que já existe, o nosso papel é não dar nenhum passo atrás, pelo contrário, ter a coragem de dar um passo à frente, é fortalecer os nossos princípios, é fortalecer a nossa concepção. E eu digo isso porque eu acho que a gente não tem que se aguar para parecer sensato aos olhos de alguns setores, nos confundindo com esse bolo todo, nos confundindo principalmente para os setores mais explorados, que na minha opinião, pelos lugares onde o movimento está, estão a fim de meter o louco. E estão a fim de meter o louco porque o bagulho é sério, gente. Quando a gente fala que são 600 mil jovens pretos assassinados nos últimos 10 anos, multiplica isso pelo número de pessoas que estão envolvidas, pelas famílias, os milhões de pessoas que vivem isso cotidianamente. A questão do assassinato de lideranças de terra. No ano passado morreram 37 lideranças lutando pela terra. Imagine se fossem 37 pessoas das bases dos sindicatos que morreram ano passado. O escândalo que não seria. Então, falou-se muito sobre o autoritarismo judicial. O Brasil é o 3º país que mais encarcera no mundo, e 40%, mais de 40% das pessoas são presas, além de serem jovens, pretas e pobres.
elas são presas sem ter tido julgamento, são presos provisórios. Então, assim, não é só que a coisa vai ficar, não é brincadeira, não vai ser brincadeira, a coisa já não é. E talvez essa seja a nossa maior autocrítica. Porque não pode ser o Bolsonaro que venha recolocar pra gente a importância de ter outro patamar de auto-organização, de defesa. Eu queria saudar, inclusive, que a gente vai fazer um congresso que foi aprovado ontem, que vai ter outro formato, porque há 2 anos atrás, quando a gente falou que a gente tinha que fazer um congresso com outro formato, com outra cara, acampando, fazendo de outro jeito, teve gente que falou, mas como é que eu vou falar pra minha base que vai ter que dormir em beliche? Então, assim, é mais pra dividir também um incômodo, porque, assim, a classe é tudo isso, mas muitas vezes a nossa régua para ler as coisas, ela tá aqui. Só que aqui embaixo tem um mundo, e tem um cotidiano brutal de barbárie, de violência, de morte, de genocídio. Inclusive, é debaixo dessa régua que se encontram também os operários, dialogando com o meu companheiro Atenágoras, que, em sua maior parte, não são os operários das grandes fábricas, são os operários mais lascados, que inclusive moram em ocupações de terra onde a gente está, porque o salário não dá. Então, para a gente se colocar diante dessa conjuntura, a gente tem que ser capaz de enxergar todas essas visões que compõem toda a diversidade da nossa classe. E às vezes eu sinto que a gente lê as coisas de um lugar, e se a gente não conseguir ler do olho, do mais fudido e lascado, a gente é incapaz de conseguir apresentar um programa à altura da radicalidade que o momento exige e que a classe tem mostrado disposição de apostar. Então, acho que para isso, a gente tem que ter toda a unidade na luta, é greve nas fábricas, é ocupar as terras e ocupar as ruas, para a gente combater esse lixo desse governo e todos esses governos que vêm há anos exterminando, lascando, arregaçando, arrancando o nosso couro, para a gente poder apontar uma saída radicalmente diferente do que tem hoje, do que vai ter amanhã e do que teve ontem também. Não podemos esquecer disso. Obrigada. Bem, companheiros e companheiras, estamos todos de parabéns, foi um debate muito rico e que apresentou temas importantes, tanto dos pontos que nós temos convergentes de unidade, como os pontos que vão ficar no debate político, porque são diferenças. E são diferenças que, no campo das CSP com lutas, não nos afasta do nosso objetivo central. A CSP com lutas, como a companheira Neida tão bem lembrou aqui, ela é a expressão dessa ruptura com o petismo e com o cultismo, né? E cabe à CSP com lutas cumprir a sua tarefa histórica como parte do processo de reorganização da nossa classe. Porque se é bem verdade, companheiros, que o fascismo ele não é uma ideia, não é um pensamento humano, sequer de um sujeito só. O fascismo ele é um regime político. E para ele se impor, ele tem que necessariamente derrotar a classe trabalhadora no campo da classe trabalhadora, não é via o processo eleitoral. E isso nós não estamos no Brasil. Nós estamos num momento em que o espaço está colocado para se definir para que lado vai. Porque é verdade que o Frente Populismo do PT, a política de conciliação de classes do PT, fracassou. E esse projeto que não nos representa não será reeditado, nem por nós e nem por muitos setores que nós queremos dialogar, que talvez ainda estejam iludidos, porque nós não podemos ceder às chantagens petistas. Porque não é verdade que Lula livre, companheiros, é pauta democrática para a nossa classe. Vamos pensar nisso. Eu ouvi muito, porque eu acho que a elaboração coletiva é isso. E eu quero me reportar que é uma contribuição que eu acho que todos nós aqui temos que refletir, que foi parte da intervenção da companheira Ebri. A Ebri falou assim, e nós temos acordo, o PT cumpriu o seu papel e o seu desserviço em relação à classe trabalhadora. O PT já rompeu a fronteira de classe. Agora, o fato de não ter
tido uma esquerda, uma organização de esquerda e um projeto do campo da esquerda de oposição ao petismo nesse processo eleitoral, companheiros, colocamos a mão na nossa consciência aqui, os do PSOL, os do PSTU, os do PCB. Porque falar de frente de esquerda no processo eleitoral é uma necessidade para a classe trabalhadora. E nós não conseguimos realizar. E aí não dá para dizer que a culpa é apenas de A ou B ou C. É um processo, porque aqueles que também não enxergam a luta feroz que tem por dentro do pessoal, os setores de esquerda, não ajuda a que a gente consiga derrotar um projeto que quer levar o pessoal para os braços do petismo, do PT. Mas o que está colocado para nós, trabalhadores, como sempre eu tenho, é não confundirmos quantas possibilidades que nós temos, companheiros, e nós temos possibilidade de fazermos unidade de ação. Não confundamos as coisas. Quiçá desse para a gente construir um grande programa, certo, unitário da classe trabalhadora. É mais difícil, mas não é difícil e não é impossível fazer lutas pontuais. Esse tem que ser o nosso primeiro objetivo, porque Frente Única Operária está aqui. Ela é mais programática, isso é difícil fazer com os outros setores, ou até impossível com muitos dos setores que vão fazer a luta junto conosco, pelas lutas democráticas, por lutas pontuais contra a reforma da Previdência ou alguma outra luta. É possível, e essa tem que ser a tarefa da nossa central. Buscar esses pontos unitários, esses pontos de unidade de ação. Agora nós temos que procurar e fazer um exercício enorme, porque esta ferramenta é muito importante e nós não podemos levar a CSP com lutas a entrar em crise ou ficar paralisada. Para isso nós temos que nos ouvir, nós temos que dizer, acabou? Um minuto. Acabando. Não, já um minuto. Então, companheiros, em relação a isso, nós precisamos muito, e está de parabéns o movimento que foi feito aqui, a construção que foi feita de sair uma resolução unitária, nos ouvir, saber que aqui dentro temos divergência em relação à caracterização da conjuntura, mas nós estamos no campo de classe. Nenhum setor aqui atravessou o Rubicão. Nenhum setor daqui se demandou para a burguesia. Então, respeito entre nós, muita paciência para o debate político e muita democracia para que nós tenhamos a força necessária para que esta central saia com tudo para aplicar as políticas votadas e junto com outros setores construindo essa reorganização que vai se dar, que está se dando e que nós somos parte dessa construção de uma nova direção para a classe trabalhadora. No campo sindical, mas também no campo político, nós temos que tratar de ir avançando. Obrigada, companheiros, estamos todos de parabéns. E viva a CSP com lutas, muitos anos de vida. Para a CSP com lutas, temos sim que festejar, porque essa central é muito importante para a classe trabalhadora nesse país. Eu acho que estamos aqui há mais de 3 horas, debatendo conjuntura. Bem mais, né? Mais de 60 intervenções fora as intervenções da mesa. Isso expressa a riqueza, né, da nossa Constituição democrática e, em certa medida, respeitosa, porque nem nas falas mais duras, eu acho que não ofenderam a honra de ninguém, né, falando nesses termos. Mas eu estou muito interessado, como dirigente sindical e participante da construção da nossa central, que já completa 12 anos, de entender, e esse acúmulo nós temos buscado fazer, do porquê que boa parte da nossa classe, ao se desencantar com o PT, e a avaliação de que o antipetismo é forte, de que o PT caiu na classe, de que o que resultou a conciliação de classes. Por que não houve um giro para a esquerda? Por que não veio para cá? Isso me incomoda e eu acho que merece uma reflexão. Então, quando a gente fala de autocrítica,
é refletir sobre isso. Por que não vieram para cá e foram encontrar referência no discurso como o de Bolsonaro, que nem começou a implementar suas políticas, mas que não teve nenhum constrangimento de, durante a campanha e mesmo durante toda a sua carreira política, que ele ficou milionário sendo deputado, ele não em nenhum momento se acanhou em atacar os LGBTs, os negros e negras, as mulheres, e mesmo assim a nossa classe girou para lá. Ou isso não merece uma reflexão? A gente acha que merece. Em algum momento nessa trajetória nós falhamos em dialogar com a nossa classe. Nós falhamos ao impedir que vissem Bolsonaro na sua proposta neofascista, porque ali tem muita caveira naquele armário, uma saída ao desencanto e não a esperança de uma sociedade socialista que nós defendemos. Mas uma outra parte continua apostando no PT. Porque uma parte nós levamos para lá, é certo. Mas não foi a maior parte desses 47 milhões de votos. Uma parte ainda tem no PT uma referência. E o mesmo incômodo que eu tenho de não conseguir dialogar com a parte da nossa classe que votou em Bolsonaro, o mesmo incômodo eu tenho com a parte da nossa base que ainda continua acreditando no PT. E eu quero conversar com essa base. Nós devemos querer dialogar com essa base para fazer os enfrentamentos. E aí, do ponto de vista tático, companheiros e companheiras, a gente tem que pensar dessa forma, e o texto que vai sair daqui também tem que traduzir isso. Como que a gente se aproxima desta base? É atacando o PT? É fazendo o balanço do PT? Ou dizendo que temos que derrotar a reforma da Previdência que está batendo a porta? A escola sem mordaça que vai ser aprovada nesse Congresso? Ou a reforma trabalhista que não está diminuindo o desemprego? Ou a terceirização que está aumentando a superexploração da nossa classe? É esse discurso que eu quero levar para esta parte da nossa classe que está girada para lá. E é por isso que temos que ser cuidadosos no que vamos colocar no texto que vai sair desta imensa reunião, nessa fantástica reunião da coordenação da nossa central. E desse modo, o Antissindicato Nacional louva a iniciativa de se buscar fazer a unidade no texto, que é o que fala para fora daqui. E estamos aí fazendo propostas para a força majoritária da nossa central. E fazemos um apelo que acate as sugestões que nós fizemos. O nosso intuito aqui é de buscar construir a unidade para fora, mas também para dentro. E um gesto de acolhimento nesse momento da força majoritária vai ajudar muito a nós nos fortalecermos a partir de agora para conquistarmos a consciência da nossa classe que está girada para a direita. Muito obrigado. Bem, companheiras e companheiros, eu acho que o debate ajuda na tentativa de produção coletiva de uma orientação comum para a nossa central. Aqui está a direção da central. A coordenação nacional que se reúne a cada 2 meses é a direção política da central. De fora, todos os debates, e o debate oral tem seus momentos acalorados, eu reivindico o que disse o Antônio. Isso aqui ajuda a vida da central e a elaboração. A partir disso, cada um de nós temos divisões de tarefas e de responsabilidades na produção do máximo de aproximação possível. E aí, às vezes, é distinto quem tem determinada tarefa, por exemplo,
que nos foi dada pela nossa base na Secretaria Executiva Nacional para tentar ajudar num patamar superior a conduzir para mais ampla unidade. E eu acho que, quero dizer aos companheiros e companheiras que não compõem o cotidiano da Secretaria Executiva Nacional, não é só mérito do bloco majoritário. Tem muita gente se esforçando, sim. Flexibilizando posições, sim. Para ver se chegamos. Mas me parece que também tem um acordo de não entrar num clima de terrorismo de caso nós não consigamos unificar a todos. É parte da vida e da dialética. E é assim a construção da classe trabalhadora em suas organizações. A proposta que nós estamos apresentando, por exemplo, companheiros e companheiras, sobre negócio de golpe, ela não diz nem que sim nem que não, porque para nós isso foi debatido no Congresso, nós vamos a um outro Congresso. Sobre relação de força, não tem nem a palavra polarização mais, faz uma narrativa de ataques e defesas. A bandeira de prisão para todos os corruptos e corruptores está lá na última linha, porque não ajuda agora. Entende? A crítica ao PT foi reduzida a 10% do que está correto entre nós no laboratório interno fazermos. Não está expressa com essa força do debate na proposta de resolução comum, gente. Não está. E na nossa opinião está correto que assim seja. A partir disto, tem delimitações, nuances, linhas de corte, tem. Entende? E não precisam ser escondidas e tampouco serem vistas como aquele dique que não quer, não. Valorizemos o que nós fizemos junto até aqui. Aí sim, desde a primeira elaboração do setor majoritário, não, antes da primeira elaboração, porque só faltam 2 minutos. Então, para dizer as coisas como são, política para fora, para intervir na luta de classe, proposta comum já elaborada até aqui por quase todo mundo, um programa para a classe trabalhadora, contra a reforma da Previdência, emprego, salário, terra, moradia, contra a escola sem partido, contra a carteira de trabalho sem direitos, em defesa das liberdades democráticas, direito de organização, greves e manifestações, contra as privatizações, Petrobras, Correios, Eletrobras e etc., contra toda forma de exploração e de opressão, e a partir disso unidade de ação. É isso que nós já produzimos comumente. O setor majoritário não propôs o fora todos aqui. Nunca propôs na central e não vai propor agora, porque não unifica nem a central, assim como propôs o Lula Livre não unifica a central. Façamos gestos, construamos de verdade a possibilidade dessa central exercer a sua vocação de aparecer perante a luta de classe com independência e diferenciado do Partido dos Trabalhadores. Quanto mais confundido com eles, menos nós vamos se afirmar como alternativa. Por último, essa orientação geral, gente. A partir disso, a resolução diz, comitês, frentes, movimentos, tudo que aparecer na luta de classe por um ponto, escola sem partido, lá no bairro, não sei aonde, não importa se tem petista, maoísta, egoísta, vamos junto, junto. E vou dizer uma coisa para que fique explícito. Unidade de ação se faz também em momentos como esse com setores da outra classe, sim, quando ele é atacado. 30 segundos. Vamos supor que o maluco leve a sério que a Folha de São Paulo é comunista e tente cortar o seu direito. Nós vamos ou não junto, inclusive com o dono da Folha de São Paulo, exigir que ele tenha o direito? Vamos sim, porque ataque às liberdades. Assim como nós estivemos uma parte da esquerda contra o fechamento de uma rede de TV lá na Venezuela pelo governo de esquerda. Então isso não está em discussão, não tem crise desses debates entre nós. Companheiros e companheiras, eu aposto sim no gesto que foi feito até aqui, porque essa reunião ajudou.
Vamos seguir, a votação é amanhã, e aquilo que não der acordo, valorizemos do mesmo jeito o esforço daqueles que se propõem a ser um polo de alternativa e socialista. Eu queria agradecer aos companheiros que compuseram a mesa. Oi. Então, primeiro eu queria agradecer aos companheiros que compuseram a mesa. Acho que esse ponto, na verdade, ele extrapolou em muito, né, a nossa programação que tínhamos, né, mas acho que foi importante